Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Livro de Atos, seu capítulo 27. Atos 27, do versículo 1 em diante. Livro de Atos, capítulo 27, versículo 1 em diante. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar podendo ministrar a palavra do Senhor. Sempre um privilégio poder falar de Deus. Atos capítulo 27, versículo 1. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Então, embarcando nós em um navio Adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado ao mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas a defronte de Sinídio, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. Costeando, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que Paulo dizia. Amém? Até irmãos pode se assentar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa passagem é bem conhecida dos irmãos. Trata-se da vida do apóstolo Paulo. Mas um apóstolo Paulo já no fim da sua carreira cristã, já no fim do seu ministério. Paulo, ele tinha um sonho, um desejo no seu coração. Ele, como um grande missionário, se não o maior missionário que já passou pela terra, ele gostava de pregar nos grandes centros, onde ele poderia alcançar mais vidas, mais pessoas. Então, dentro do seu coração sempre ardia viajar e pregar nas grandes cidades. No intuito do quê? No intuito de o Evangelho de Cristo ser proclamado, ser levado às mais pessoas nos principais centros. E um dos desejos do coração de Paulo sempre foi pregar na Itália, Roma, a qual ele escreveu a carta aos Romanos. E Paulo tinha esse sonho, esse desejo do seu coração de ir à Itália e pregar para os romanos. Só que para chegar até a Itália, que essa seria a última viagem missionária de Paulo, aos momentos difíceis, as lutas, as provas, as batalhas enfrentadas. Mas ele tinha um sonho, ele tinha um desejo, e ele queria ir para lá. E o interessante, quando a gente tem um sonho, tem um desejo, e o nosso desejo está alinhado perfeitamente com a vontade de Deus,
com aquilo que Deus quer para a nossa vida, há de se realizar. Quando eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, isso encaixa com aquilo que Deus quer. Deus também quer isso para você. Você tem esse sonho, você tem esse projeto, você tem essa ideia na sua mente, você quer, você batalha por isso, você luta por isso. E Deus também quer isso para você. Vai acontecer. Quando o nosso sonho é alinhado com a vontade de Deus, acontece. Às vezes a gente se pergunta assim, se Deus sabe de tudo que eu preciso, se Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que é bom para mim, por que eu tenho que orar para pedir para Ele, se Ele já sabe o que eu preciso? Por que eu tenho que dobrar o meu joelho quando eu acordo, agradecer a Ele, falar, Deus, eu preciso disso, eu preciso de aquilo, me ajuda nisso, eu tenho esse sonho, eu tenho esse projeto? Justamente para isso, para a nossa vontade se alinhar com a vontade dEle. Ele quer ouvir da nossa boca, o que você quer, o que você precisa? Está de acordo com o que eu quero? Então vai acontecer. Dobra seu joelho, ora, busca, que vai acontecer. Aleluia. Só que, irmãos, para todo projeto há um processo. A gente não vai chegar no nosso sonho, naquilo que almejamos, sem passar por um processo antes. Paulo tinha esse sonho de chegar a Roma, chegar à Itália, mas tinha um processo. E sempre esse processo é doloroso. A gente não pode colocar na nossa cabeça que o evangelho vai ser fácil, vai tornar as coisas mais fáceis, mais simples. Não vai. Vai ser mais difícil, vai ser mais complicado. Mas a gente vai ter um Deus conosco em todos os momentos. Aleluia. E esse processo, muitas das vezes o Senhor não vai revelar para mim e para você. Presbítero Rafael tem um sonho, e para ele alcançar esse sonho vai ter um processo. Só que muitas das vezes o Senhor não vai revelar o processo para ele, porque o Senhor sabe, se ele falar tudo que o Rafael vai passar, ele vai falar assim, eu não quero, Senhor, para mim chegar lá eu vou passar por isso, vou passar por aquilo, não quero. Pode passar para outra pessoa, pode deixar para outra pessoa que eu não quero. Então muitas das vezes o Senhor não vai revelar o processo para mim e para você. Você tem um sonho, mas eu não vou falar para você o que você vai passar. Paulo queria chegar a Roma. Aí Paulo, no seu capítulo 2 da carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo fala, todos os problemas que ele passou. Eu passei por 5 quarentenas de açoite menos 1. Passei por fome, por naufrágio, por 3 naufrágios. Só que essa carta de Coríntios, irmãos, ela é escrita 53 depois de Cristo. Atos 27, onde a gente acabou de ler, 59 depois de Cristo. Esse seria o 4º naufrágio que Paulo ia passar. Você acha que se o Senhor falasse para ele assim, Paulo, você vai passar por mais um naufrágio, você acha que talvez ele ia querer ir? Talvez não. Só que quando o Senhor não nos revela o processo, mas uma coisa é garantida, se Ele colocou um sonho na nossa mente, um projeto, e a gente está disposto a alcançar, Ele nos dá estrutura para aguentar os processos da vida. Aleluia. Vai ser difícil? Vai ter luta? Vai ter prova? Vai, mas pode ficar tranquilo, estrutura para aguentar eu te dou. Você vai caminhar, vai passar, mas eu estou com você e te dou estrutura. Deus não revela os seus processos, mas nos dá estrutura para passar por todos eles. Amém, irmãos? Então Paulo vai para essa última viagem para Roma, e vai como prisioneiro. Paulo tinha um sonho, irmãos, de pregar em Roma, e vai ir como prisioneiro. Culpado? Não. Prisioneiro por pregar o evangelho de Cristo, prisioneiro por falar de Deus, por ganhar almas. Ele vai para realizar o seu sonho, foi como prisioneiro. Olha o processo que ele vai passar. E a Bíblia nos fala que ele entra na embarcação e sai a navegar. O centurião, que era encarregado de cuidar dos prisioneiros, tornou-se amigo de Paulo. Ele tratava Paulo humanamente, que nem a Bíblia falou. E no meio do caminho, irmãos, quando eles embarcam naquele barco, Paulo com cerca de 272 homens juntos com ele naquela embarcação, fora os soldados, fora toda a classe romana que estava por trás daquilo,
A primeira parada que eles vão parar é em Sidom. Só que aqui eu vejo algo interessante. Não tinha nada programado para parar em Sidom. Eles começam a viagem, a embarcação sai rumo à Itália. Só que o amor de Júlio por Paulo, ele gostava tanto de Paulo, que ele falou assim: Paulo, eu vou parar em Sidom. Mas por que, Juan? Porque Paulo já tinha passado por Sidom. Paulo já tinha pregado em Sidom. Paulo já tinha feito amigos em Sidom, ajudado pessoas. E Júlio achou por bem parar ali para Paulo rever eles. Para Paulo conversar com eles, receber a ajuda deles. Aqui eu entendo duas coisas. Por onde a gente passar, aonde a gente for, a gente tem que deixar a porta aberta. Melhor que abrir novas portas é manter sempre aberto as portas por onde passamos. Se a gente trata as pessoas com amor, com respeito, com educação, fala de Deus para ela, cuida dela, ajuda elas, quando a gente precisar de alguém, quando a gente precisar dessas pessoas, elas vão nos estender a mão. Segunda coisa, não estava preparado para parar, mas Deus sabe que no meio da nossa trajetória cristã, no meio do processo, a gente precisa parar para recarregar as nossas forças. E sempre Deus vai nos dar paradas estratégicas. A gente às vezes para e acha, acabou aqui, não. Você parou por um momento, mas para quê? Para recarregar as suas forças e continuar a sua jornada. Então entenda que momentos que parecer que tudo está parado ao nosso redor, que nada está acontecendo, que Deus não está fazendo nada, é parada estratégica de Deus para a nossa vida, irmãos. Deus fala, para um pouco, você está cansado, você está fazendo muito esforço, você está lutando muito, você está se esforçando muito, recarrega suas forças, depois a gente continua a nossa viagem. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. A viagem é longa, Ele sabe que a gente vai cansar no meio do caminho. E quantas das vezes a gente cansa, irmãos? Fala, não quero mais, cansei. Aí Deus fala, você está cansado? Eu sei. Eu entendo o seu cansaço, mas para que aqui eu vou cuidar de você. Aqui vai ter pessoas que vão te ajudar. Aqui vai ter pessoas que vão orar por você, que vão ajudar você. E aquela parada foi estratégica. Então Paulo para ali, recebe todo o apoio, recarrega as suas forças e volta para a embarcação. E continua a sua viagem. Até então, irmãos, a viagem está tranquila. A viagem está calma. Só que aí a Bíblia começa a relatar que começa a vir os ventos contrários. O vento começa a bater na embarcação de Paulo. Percebe que quando a gente começa a nossa caminhada, parece que tudo é tranquilo, né? A gente vai indo. Aí chega um momento da nossa vida que começa a vir os ventos contrários. A prova, o desemprego, a luta, a dificuldade começa a vir. E a gente não está isento disso. Só que mesmo o vento contrário batendo, eles continuaram navegando. A gente não pode parar pelo vento que está batendo na nossa embarcação. A gente não pode abandonar os nossos sonhos, aquilo que Deus colocou no nosso coração, pelo vento que está batendo. Porque a gente está na direção certa. O vento é contrário, mas se Deus deu a ordem, ordenou a palavra, continua. Pode deixar o vento bater, irmãos. O vento vai bater, é inevitável, mas continua navegando rumo ao seu sonho. Aleluia. E começou a bater os ventos contrários. Mas eles chegaram em um lugar. Neste lugar, eles saem desse navio e entram em outro navio para continuar navegando. Aí a Bíblia nos fala que os ventos começam a vir mais forte ainda. Começa a dobrar o seu joelho todo dia na sua casa. Orar a Deus, pedir direção, fazer a vontade dEle e ir em rumo aos projetos dEle, para você ver. O vento vai bater, no começo fraco e depois começa a bater mais forte. E bate. E a Bíblia nos fala que com muito esforço, com muita dificuldade, eles pararam, Juan? Não. Com muito esforço e com muita dificuldade,
eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos. O vento bateu, não derrubou a embarcação. Foi mais difícil? Foi, mas eles chegaram. Foi mais difícil? Foi, mas eles chegaram. Aleluia. Vai ser difícil? Vai. Aleluia. Vai ser complicado? Vai. Mas em nome de Jesus, você vai chegar. Aleluia. Estenda sua mão para me profetizar sobre a sua vida. Aleluia. Vai ter vento, irmãos. Vai ter prova. Vai ter dificuldade. No barco da sua vida, o vento vai bater e vai bater contrário à direção que você está indo. Mas em nome de Jesus, nessa noite, nessa quinta-feira da resposta, eu quero profetizar sobre a sua vida. Vai ser difícil, mas você vai chegar. Aleluia. E tudo que é difícil vale a pena. E tudo que a gente batalha, que o vento bate, que a gente pensa em desistir, vale a pena. Ele chega num lugar chamado Bons Portos. Só que Bons Portos não era bom porque era bonito, porque era atrativo, porque era legal. Bons Portos era bom porque era seguro. Nem tudo que é bonito, que é atrativo, é seguro. Nem tudo que encanta os nossos olhos é bom, é legal. Bons Portos não era bonito, não era atrativo, não tinha nada para oferecer para aqueles homens, não tinha nada para dar para aqueles homens, mas era seguro. E no meio da tempestade, é melhor ficar num lugar seguro do que num lugar atrativo. Infelizmente, a era que a gente vive hoje, tem muitos lugares atrativos, bons aos olhos deles, talvez agradável para as pessoas, aleluias. Mas é seguro, Juan? Não é seguro. E eu vejo muita gente trocando o lugar seguro, onde a palavra de Deus é pregada, onde a palavra de Deus é ministrada, onde todo dia tem palavra, tem culto e tem verdade, por lugares atrativos, legal. Eu vou sair daqui e vou para lá, porque lá é mais atrativo. Lá as pessoas são mais legais. Será que é seguro? Será que realmente é bom? Será que no momento da tempestade lá, vai dar a tranquilidade que as pessoas precisam? A gente vive uma geração que tudo encanta aos olhos. E eu não estou falando, irmão, só do mundo lá fora, não. Dentro das próprias igrejas, onde trazem as coisas de lá para cá, para fazer parecer mais legal, mais atrativo, mais bonito. Vem como você está, continua do jeito que você está. Se você errar, Deus vai te perdoar. E a hora que a tempestade bater? E a hora que a dificuldade bater? Vai estar seguro? Qualquer vento que bate, irmãos, leva. É como a palha. Mas em nome de Jesus, se você, por algum motivo, tem um pensamento de mudar ou sair, Deus me trouxe aqui para te dizer, continua. Fica onde você está. Talvez outros lugares são melhores e mais atrativos. Mas fica comigo. Fica onde você está, porque eu sou segurança. Eu sou paz. A paz que excede todo entendimento. Aleluias. Esse dia eu ouvi um pregador falando, para a gente receber a paz que excede todo entendimento, a gente tem que parar de tentar entender. A gente não precisa entender como essa paz vai chegar, como que Deus vai fazer, como que Ele vai cuidar de tudo. A gente não precisa entender, porque Ele vai fazer, e quando Ele fazer vai ter paz, aleluia. E tudo que vem de Deus traz paz, aleluia. Paulo, com toda a sua experiência, Paulo, com toda essa sabedoria, ele falou, não vamos sair daqui não. Para a gente chegar aqui já foi difícil, já foi complicada essa viagem demais.
Vamos ficar aqui, esperar essa tempestade passar, esperar esses ventos passar. Vamos sair daqui não. Júlio, que era amigo de Paulo, escuta o que Paulo fala. Só que Júlio quer uma segunda opinião. Ele fala assim: agora eu vou escutar o marinheiro, aquele que toma conta da embarcação. Paulo é um prisioneiro. Ele que navega há tantos anos no mar. É ele que faz essa rota há tanto tempo. Vou lá perguntar para ele. Perto de Bons Portos, irmãos, tinha um lugar chamado Fênice, que era atrativo, legal e bonito. Mas não era seguro. Júlio chega no marinheiro e fala: a gente fica ou a gente vai? Vamos ficar em Bons Portos igual o Paulo falou? Ou vamos para Fênice? O marinheiro olha e fala: mas é eu que navego, é eu que faço essa rota. Quem que é Paulo para falar que aqui é mais seguro? Eu sou marinheiro, eu sou o dono da embarcação, eu entendo. A gente não vai ficar, a gente vai sair. E Júlio escuta quem? O marinheiro. Júlio não escuta Paulo. Irmãos, sempre que a gente tiver rumo aos nossos sonhos, aos nossos projetos, sempre vai ter uma voz. Vai ter a voz de Deus nos direcionando e sempre vai aparecer uma outra voz dizendo o outro caminho. E é nesses momentos que a gente tem que redobrar a nossa atenção e escutar a voz de Deus. Porque a voz dos homens muitas das vezes nos leva para caminhos errados. Ah, mas Paulo não era marinheiro. Paulo é um simples prisioneiro. Está preso aqui e quer ter o direito de falar. Paulo não é marinheiro, mas o Deus que ele serve é dono do mar. O Deus que ele serve é dono do vento. O Deus que ele serve criou as estações. E o Deus que fala com Paulo sabe que o vento vai bater e o barco vai virar. Mas ele não escuta Paulo e ele sai a navegar. E sabe o que é interessante, irmãos? Que quando eles saem a navegar, a Bíblia nos fala que ventos calmos levavam o barco. Toda vez que a gente decide fazer algo que não está na vontade de Deus, parece que alguma coisa nos leva. Pode ir, tá tranquilo, pode ir. Alguma coisa vai nos levando mais distante, mais distante, mais distante. Só que a Bíblia nos fala que quando eles estavam quase chegando, um pé de vento chamado Euroaquilão tomou aquela embarcação. Esse pé de vento, irmãos, é nada mais que a areia quente vindo do deserto, juntando com o ar frio que vem do mar, formando o famoso tsunami. Esse é um tsunami que bateu na embarcação. Quando eles estavam quase chegando, o vento pegou aquele barco. Aquele barco vira. Só que aquele barco não acabou de vez, porque tinha um Paulo dentro daquela embarcação. Talvez você fique perguntando: minha família, minha casa, meu trabalho. E eu vim aqui para te dizer: não afundou ainda, porque você é um Paulo que está dentro da sua casa, na sua família, lutando, orando e buscando. Aleluia. Você é coluna, você é Paulo. No meio da tempestade, às vezes o barco não afunda porque tem um. E Deus precisa de um disposto para fazer o barco voltar ao normal, continuar navegando. Aleluia. E você já parou para pensar que talvez você seja esse Paulo? Aleluia. Muitas das vezes o barco parece que vai acabar. Aí Deus olha para você lá dentro do seu quarto, orando, chorando, entregando a vida para Ele. Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus sonhos. Aleluia. Aí Deus olha e fala: opa, tem um Paulo lá dentro. E por causa dele, esse barco não vai afundar. Aleluia. O barco fica a pique. As pessoas sem esperança nenhuma.
Essa tsunami é tão forte, irmãos, que o céu, ele fica cinza. Já não se sabe mais se é dia, se é noite. Todo mundo desesperado. Por que que eu escutei o marinheiro? Por que que eu não escutei Paulo? Todo mundo assustado, desesperado, com medo, preocupado. E Paulo está o quê? Orando. E Paulo está o quê? Orando. Só que a Bíblia fala que não dá para saber se é dia e de noite. Paulo olha aqueles homens tudo sem esperança. E fala assim: por que vocês estão todos preocupados? Enquanto vocês estavam preocupados, eu estava dobrando meu joelho e orando a Deus. E durante esta noite, o anjo me visitou. E mandou dizer para vocês: não vai perder uma vida sequer. Aleluia. Duas coisas, irmãos. Paulo fala: durante esta noite, o anjo me visitou. Mas como Paulo sabe que é noite? Se o céu está cinza e a Bíblia fala se não dá para saber se é dia ou se é noite. Porque no meio da tempestade, se a gente olhar para a tempestade, a gente vai ver tempestade. Se no meio da dificuldade a gente olhar para a dificuldade, a gente vai ver dificuldade. Mas se no meio da tempestade a gente olhar para Jesus e falar: Deus, cuida de tudo. Olhar para o alto, da onde vem o meu socorro. Aleluia. Porque quando a gente olha para Deus, irmãos, a gente não vê a tempestade ao nosso redor. Pode afundar um barco de um lado, pode bater o vento do outro. Se eu estou olhando para Deus, vai bagunçar tudo ao meu redor. Mas eu vou continuar de pé, aleluia. Porque Ele colocou no meu coração um projeto, uma navegação para me fazer. E o barco não vai afundar, aleluia. Aí Paulo fala: vocês estão olhando para a dificuldade. Eu não olhei para a dificuldade não, eu falei com Deus. Deus falou que não vai morrer ninguém, aleluia. Ninguém vai se perder, aleluia. Se você está orando por alguém, Deus me trouxe aqui para te dizer: não vai se perder, continua orando. Continua orando, não vai se perder, aleluia. Está no controle de Deus, irmãos. Está no controle dele, aleluia. Aí Paulo percebe que a falta de esperança deles, eles não tinham nem comido. Aí Paulo pega o pão, parte o pão e fala: vamos comer primeiro, vamos se alimentar. Vocês precisam comer para enfrentar a dificuldade. E aqui eu entendo que no meio das nossas tempestades, no meio das nossas dificuldades, a gente pode passar o que for, irmão. A gente pode falar o quanto difícil está a caminhada, mas Jesus nunca deixou faltar o pão na nossa mesa. Tá difícil, tá na prova a tempestade, mas o pão de cada dia não tá faltando, aleluia. Então se alimenta, aleluia. Então se alimenta que a caminhada é longa. Se alimenta que a jornada é longa, aleluia. Porque o pão, Deus não tá deixando faltar. Eles se alimentam, Paulo parte o pão, eles se alimentam e logo depois os soldados que estavam reunidos ali falam assim: vamos matar todo mundo. Porque se Paulo falou que ninguém vai morrer, se Paulo falou que todo mundo vai sobreviver, quando a gente chegar em terra firme, todos os prisioneiros vão fugir. Aí Júlio fala: não, ninguém vai morrer. Por amor a Paulo, ninguém morre. Aleluia. Aí nisso algumas pessoas queriam pular. Aí Paulo olha e fala: opa, pular também ninguém vai não. Porque a palavra de Deus é para quem continuar e ficar no barco. Se pular, morre. Aleluia. Se sair da direção, morre. Sempre no meio da tempestade, irmãos, vai ter pessoas que a gente confia que vai querer pular do barco. Ai, mas eu confiava tanto naquela pessoa, ela era minha amiga, ele era meu amigo. Mas na hora que você precisou, pulou do barco. Sempre vai ter pessoas que pulam do barco, irmãos. Só que as pessoas podem pular do barco. Quem não pode pular do barco é eu e você, aleluia. A tempestade vai vir, a dificuldade vai vir, a gente tem que lembrar: eu sou Paulo. Deus me escolheu, Deus me separou. Eu não posso pular, tem pessoas que precisam de mim.
Aleluia. Não pula do barco não, continua a jornada, aleluia. Para encerrar, irmãos, que a hora já foi. Ninguém pula, ninguém foge. Eles avistam terra firme, a ilha de Malta. E quando eles avistam aquela terra, Paulo fala, ó, quem sabe nadar, vai nadando e chega à terra firme. Agora quem não sabe, tem boia, tem pedaço de madeira do barco que está se quebrando, agarra alguma coisa e vai. Eu não sei como você vai chegar. Aleluia. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer. Agarre uma coisa. Você precisa de uma coisa para chegar onde tem que chegar. Jó perdeu quase tudo. Jó tinha um caco de telha. O que é um caco de telha para quem era rico, para quem tinha filhos, para quem tinha bois, para quem tinha dinheiro? Um caco de telha para quem está com lepra e se coçando é tudo que ele precisava. Eu não sei o que você tem hoje. Parece pouco aos olhos de todo mundo. Mas agarra com fé isso aí. É pouco, é pequeno, ninguém dá valor. Mas é o que Deus te deu. É o que Deus separou para você. Agarre com fé isso aí. Agarre mesmo. E chegue aonde você tem que chegar. Aleluia. Porque depois dessa tempestade, eles chegaram à ilha de Malta. E a ilha de Malta significa terra do mel. Sempre depois da tempestade, irmãos, para quem continua no barco, para quem não abandona, para quem é um Paulo, vai ter uma terra do mel preparada por Deus para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, coloque de pé, amém?